Pronto. Pessoal, então vamos iniciar, certo? Vou compartilhar minha tela aqui. Queria agradecer, tá? Mais uma vez a presença de vocês. É muito bom ter aqui vocês comigo, tá bom? Fazendo essas gravações, essas lives. Isso é muito importante para mim, porque me motiva cada vez mais a trazer essas aulas online, né? A fazer essas atividades. Apresentar, tela cheia. Estão vendo minha tela? Uhum. Sim? Então, bora lá. Pessoal, Tô. bora fazer. Bom, o que nós vamos fazer nessa aula? Nessa aula nós vamos fazer uma continuação da correção da primeira semana, tá bom? Lembrando que nós já estamos no PET 2, certo? E essa continuação é justamente para trazer conceitos que eu não trouxe na aula passada, né? E para efetivamente finalizar essa correção, né? Afinal, os conceitos que eu ainda não havia trabalhado, né? Que eu achei que ficaria muito cansativo para uma aula só, eu deixei para essa justamente para a gente entendê-los e poder estar usando esses conceitos na hora de solução dos problemas. Então, Escola Coronel José Cândido, e eu sou o professor Guilherme, tá bom? Responsável aí pela área de matemática. Então, bora lá. Pessoal, então vamos falar de uma área da matemática muito importante e muito interessante, que é a aritmética. A aritmética é uma área da matemática que estuda os números e suas propriedades. Ah, Guilherme, número tem propriedade? Número não é só número que a gente usa para contar no dia a dia e tudo mais? Não, galera, existem diversos assuntos interessantes que a gente pode estar abordando relativo aos números, tanto que tem uma área específica para esse estudo, que é a aritmética. Então, entre os diversos conceitos que estudamos nessa área, um deles é a divisibilidade de números inteiros. Se alguém puder tirar, travar o áudio aí, tá? E aí, qualquer dúvida, se estiver durante a explicação, vocês podem me interromper. Aí você fala, mas Guilherme, divisibilidade de números inteiros. O que são números inteiros? Então, vamos lembrar dos conjuntos numéricos da matemática. Os números inteiros correspondem ao seguinte conjunto numérico. Então, os inteiros que a gente representa por essa letra diferenciada aqui, né, uma letra Z maiúscula, vai. O que esses 3 pontinhos aqui no início e no fim, Guilherme? Isso aqui significa que nós temos infinitos números. Esses números são -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Guilherme, esses 3 pontinhos está falando então que continua aqui o 4, o 5, o 6, o 7, assim por diante. E daqui vai continuar o -4, o -5, o -6 e assim por diante. Isso mesmo, pessoal. Esse conjunto é um conjunto infinito, tá bom? Ele tem infinitos elementos, onde para visualizar, né, fazer uma visualização prévia do que é esse conjunto, a gente coloca apenas esses números aqui. Mas observa que os 5, 10 mil, 20 mil, 1 milhão e assim vai, estão dentro desse conjunto, da mesma forma que todos os negativos. Se eu tenho 25 mil, eu vou ter o menos 25 mil, e assim sucessivamente. Incluindo também o zero, tá bom? Que é o nosso número neutro, certo? Ele não é nem positivo e nem negativo. Então, ó, vamos tomar como exemplo os números 56 e 4, certo? Vamos tomar como exemplo para falar justamente de divisibilidade de números inteiros. O que acontece quando dividimos esses números? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Fazendo essa divisão de 56 por 4, vamos lá, vou fazer com vocês, certo? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vamos pensar. 56 é o número que eu estou dividindo, é o dividendo, e 4 é o meu divisor. Vou usar só o 5. Ora, se eu pegar 1, 1 vezes 4 dá 4, e eu tenho o resto 1, certo? Agora eu abaixo 6. Que número que multiplicado por 4 dá ou chega próximo de 16? 4. 4 vezes 4 dá 16. Fazendo a subtração, dá 0, tá bom? E aí, galera, o que isso quer dizer? Significa que o 56,
é a mesma coisa que 4 vezes o 14, só que somado com quanto? Somado com zero. Por que, Guilherme, somado com zero? Somar zero não vai dar em nada? Isso mesmo. Mas aqui a gente identifica dois elementos importantes, o 14 e o zero. O zero é justamente o resto da divisão. E o 14 é o resultado, que a gente chama de quociente. Esse nome vocês já ouviram falar. O quociente é o resultado de uma divisão, pessoal. Então, ó, isso é a divisibilidade de números inteiros, é o que a gente chama de divisão inteira. O nosso dividendo, o número que está sendo dividido, é igual ao divisor, esse é o nosso divisor, vezes o quociente, que é o resultado, mais o resto. Nesse caso, a divisão é inteira, por isso, divisão, a gente fala que a divisão é inteira. Então, é o que eu estou escrevendo aqui, ó. Ficou em cima, mas não vai ter problema não, tá? Quando a divisão é inteira, ou seja, o resto é igual a zero, temos um caso de múltiplos e divisores. Ah, Guilherme, e se o resto desse 5, ou 5 não pode, e se o resto desse 3, ou 2, ou 1, aí não teria um caso de múltiplos e divisores? Isso mesmo. Nós só temos um caso desse tipo quando o resto dá zero. Mas como assim? O que é um múltiplo? O que é um divisor? Então, ó, no geral, um número A, vamos entender o que eu escrevi aqui. Um número A é múltiplo do número B quando na divisão de A por B obtemos resto igual a zero. Então, nesse caso, a gente pode falar que o 56 é múltiplo do 4. Por quê? Porque quando eu dividi 56 por 4, o resto deu zero. Neste caso, também podemos dizer que B é divisor de A. Então, pessoal, a gente pode falar tanto que 56 é múltiplo do 4 ou que o 4 é divisor do 56. Em ambos os casos, quanto que tem que dar o resto na divisão? O resto tem que ser igual a zero. Se o resto for diferente de zero, nós não temos múltiplos, nós não temos divisores. Então, por exemplo, ó, o 15 é múltiplo de 3. Se você dividir 15 por 3, você vai ver que a divisão vai dar inteira. Por isso que eu posso falar que o 15 é múltiplo de 3, ou eu posso falar que o 3 é divisor do 15. 25 é divisor do 100. Realmente, se eu pegar o 100 e dividir por 25, vocês vão ver que vai dar resto zero. E da mesma forma, o 60 é múltiplo de 12. Por quê? Porque se eu pegar o 60 e dividir por 12, eu vou ver que o resto dá zero. Isso aqui é a mesma coisa de dizer também que o 12 é, vou abreviar aqui, ó, porque é difícil escrever com o mouse, divisor do 60, tá? Então, eu posso falar que o 60 é múltiplo do 12, ou da mesma forma, posso dizer que o 12 é divisor do 60. Certo, pessoal? Então, esse é o conceito de múltiplos e divisores. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Alguém tem alguma pergunta? Pode continuar. Meninas, Bianca, quer falar alguma coisa? Ruth, posso continuar? Pode, não tenho nenhuma dúvida ainda. Então, vamos continuar. Então, olha só, pessoal. Já que agora temos uma noção do que é um número divisor, tá? Podemos falar sobre números primos. Então, vamos considerar o número 12. Quais são todos os divisores do 12? Bom, se é um divisor, esses números precisam dividir o 12 de tal forma que o resto vai dar zero. Então, ó, chamamos de D12, isso aqui é uma forma como a gente escreve na matemática. D12 é o conjunto de todos os números que são divisores do 12. Este conjunto é composto de... Então, quem são os divisores do 12? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 e o próprio 12. Então, qualquer um desses aqui, se você pegar eles
e dividir o 12, vocês vão ver que o resto dá zero. Por exemplo, se eu pegar 12 e dividir por 12, dá quociente 1 e resto 0. Se eu pegar o 12 e dividir por 3, dá quociente 4 e resto 0. Então, sempre vai dar 0. Então, vamos lá. Agora vem a questão. Mas o que tem a ver com números primos, Guilherme? Ora, será que o 12 é um número primo? Para a gente saber isso, a gente precisa saber qual é a definição de número primo. Então, ó, todo número primo, ó, vou colocar de outra cor aqui, ó. Número primo é todo, olha a palavra, todo. É todo aquele que, no seu conjunto de divisores, há apenas dois números, o 1 e o próprio número. Então, aqui dentro, se só tiver o 1 e o próprio número, ele é considerado número primo. Ah, Guilherme, mas quais são os números primos? E eu trouxe essa informação aqui, ó. Os antigos matemáticos gregos, olha só, pessoal, 300 anos antes de Cristo. Então, isso já faz mais de 2.300 anos, para vocês terem noção. Foram os primeiros a estudar extensivamente os números primos. Observa a sequência de números primos do 1 até o 250. Então, observa, todos esses números aqui estão separados por vírgulas, eles são números primos. Por quê? Se você considerar o D 163, o que é o D 163? São o conjunto de todos os números que dividem o 163. Sabe quem que vai estar dentro desse conjunto? Só o 1 e o 163. Porque todos os outros números que eu tentar dividir o 163 não vai dar certo. Certo? Só o 1 e o 163 fazem com que o resto dê zero. Por isso que o 163, ó, ele está aqui dentro dessa sequência. Vou até mostrar para vocês, ó. Aqui o 163 aqui, ó, ele é um número primo. Certo? Galera, entendeu a noção de número primo? Posso continuar? Pode continuar. Beleza, então vamos gravar pelo menos parcialmente algum desses primos. É importante a gente saber. E eu estou trazendo essa pergunta, olha só. Mas, por que os números primos são importantes? Mas para que eu vou saber de número primo, Guilherme? O que eu faço com esse tipo de número? Ora, através deles, os matemáticos descobriram a propriedade mais importante da aritmética. Dentro da matemática, pessoal, a gente sempre tem dentro de cada assunto, a gente sempre tem uma propriedade que se destaca diante das outras. Então, essas propriedades, geralmente a gente atribui nomes a elas, né? Como elas têm uma importância muito grande, a gente atribui nomes específicos a ela. E a propriedade principal da aritmética, que é essa área da matemática, é a seguinte: todo número inteiro, tá bom? Esses números que eu mostrei lá naquele conjunto, todo número inteiro possui uma decomposição em fatores primos. Aí você fala assim, Guilherme, mas o que isso tem a ver? Vamos lá. Decompor um número inteiro, vamos entender o que significa isso, né? Decompor, como a gente entende essa palavra, né? Decompor um número inteiro em fatores primos significa expressar esse número através de uma multiplicação apenas de números primos. Quer dizer que qualquer número que você pensar da sua cabeça, eu vou poder escrever ele como uma multiplicação apenas de números primos. Para fazer isso, devemos primeiro conhecer a sequência inicial dos primos e realizar sucessivas divisões. Então, vamos lá. Eu selecionei aqui os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 primeiros primos, beleza? Esses são os 10 primeiros primos. Para quê? Porque nós vamos utilizar eles para justamente decompor números
em fatores primos. Pega o 30, pessoal. O 30 não é primo, mas eu consigo escrever ele através de uma decomposição de primos. Vamos lá. Vamos lá. Inicio pelo primeiro primo e vou realizar uma série de divisões. Dá para dividir o 30 por 2? Dá. Se eu dividir 30 por 2, vai dar resultado 15, beleza? Vou até colocar de outra cor para ficar mais destacado. Dá para dividir o 30 por 2, que é o primeiro primo. Eu não vou dividir por qualquer número, pessoal. Eu vou dividir apenas por primos. Então, 30 dividido por 2, 15. Observa aqui, dá para dividir por 2 de novo? Se eu dividir 15 por 2, não vai dar resto zero, ó. Então, eu vou anular o 2, passo para o próximo. Dá para dividir o 15 por 3? Dá. Então, vou dividir. 15 dividido por 3 dá 5, galera. Concorda? Ora, dá para dividir novamente por 3? Não, eu não vou conseguir. Afinal, se eu dividir 5 por 3, vai dar problema. Então, ó, eu risco o 3 que eu não posso usar mais, passo para o 5. Dá para dividir 5 pelo 5? Dá. Se eu dividir, dá resto 1, acaba a minha conta. Observa agora, olha a mágica, pessoal. O 30, ele é obtido fazendo o quê? Multiplicando 2 vezes o 3 vezes o 5. Se vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão ver que vai dar exatamente 30. Observe, aqui que vem justamente a propriedade mais importante, ó. Todo número inteiro possui uma decomposição em números primos, ó. Isso é um número inteiro. Eu consegui escrever ele apenas usando números primos. Entendeu a relação dessa propriedade? O quanto ela é interessante? E é todo, qualquer número que você imaginar dá para fazer isso. Por exemplo, vamos pegar o 60 agora, certo? Vamos lá. Tá na cor verde. Vamos lá. Bom, eu posso, vou até apagar ali, porque eu vou meio que reiniciar essa contagem, não é contagem, mas é o uso dos números ali, né? Observe, posso dividir o 60 por 2? Posso, a divisão dá certo. Se eu pegar o 60 e dividir por 2, vai dar 30, tá bom? Posso dividir por 2 novamente? Posso, eu dividir por 2, vai dar 15. Ora, não posso usar mais o 2, posso usar o 3. Se eu dividir o 15 por 2, vai dar resultado 5, e eu não posso utilizar o 3 de novo. Tem que passar para o próximo primo, no caso o 5. Se eu dividir 5 por 5, dá 1. Observa que o 60, ele é obtido fazendo a qual multiplicação? 2 vezes. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Perceba que, de novo, eu consegui escrever o número 60, que é inteiro, como uma multiplicação apenas de números primos. E, por último, vamos pensar no 105. Ora, perceba que o 105 não é par, então eu não consigo dividir por 2. Então, olha só, quando eu já de início não consigo dividir, eu já risco esse número, eu não consigo usar, então eu vou passar para o próximo primo, no caso 3. E dá para dividir. Se eu pegar o 105 e dividir por 3, 105 dividido por 3 vai dar 35. E eu não consigo usar o 3 novamente, mas eu posso usar o 5. Se eu usar o 5, 35 dividido por 5 vai dar 7. Só que eu não posso usar o 5 de novo, eu só posso usar o próximo primo, que é o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Significa que o 105, ele é o quê? Ele é... E o mouse está escorregando. Ele é 3 vezes 5 vezes 7.
Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ficou claro esses conceitos? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não, não, não. Não, Posso nenhuma. continuar? Pode. Tá, vou pegar uma água aqui rapidinho que minha garganta secou. Um minutinho. Certo, pessoal. Posso continuar então, né? Pode. Bom, e Pode. aí, pessoal, as atividades, né, que eu selecionei lá do PET, que faltou corrigir, nós tínhamos corrigido 1 ao 4, faltou esse problema 5, né? Então ele fala o seguinte: observe o exemplo da fatoração do número 180 abaixo e siga os mesmos passos para fatorar os outros números. Ora, eu preciso fatorar, pessoal, 207. A ideia é a mesma, pessoal. Então, coloco 207, passa essa barra. Vou começar a divisão. Ora, lembra lá das sequências dos primos? 2, 3, 5, 7, 9 não, tá? 11, 13, 17, 19 e 23. Vou até aqui que para mim vai ser o suficiente, certo? O próximo aqui seria o 29. Ora, o 207 não é par, não consigo dividir por 2. Então, mas eu consigo dividir ele por 3, ó. Se eu pegar 207 e dividir por 3, vai ser igual a 69, tá, pessoal? E 69 continua sendo múltiplo de 3, então eu posso, ó, usar o 3 novamente. 69 dividido por 3 vai dar 23. Observa que eu não posso usar o 3, não vou poder usar o 5, não vou poder usar o 7. Por quê? O próximo primo que vai dar certo aqui é apenas o 23. Então, 23 dividido por 3 dá resto 1, parei aqui. Então, o 207 é equivalente a 3 multiplicado por 3 multiplicado por 23, certo? Tô colocando um xizinho, mas poderia pôr pontinho aqui também, tá, pessoal? Tranquilamente. Então, vamos fazer essa decomposição agora do 864. Coloco eles, passo uma barra e faço a divisão. 864, ele é par, então dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai dar 432. Mas 432 ainda é par, dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, vai dar 216. E 216 ainda é par, então dá para continuar dividindo por 2, que vai dar 108. 108 também é par, vou dividir por 2 novamente, que vai dar 54. Ó, 54 é par de novo. 27, né? 27 já não vai dar, mas vai dar para dividir por 3, que é o próximo primo. Não dá. 27 dividido por 3 dá 9, tá bom? Por 3 novamente dá 3, e por 3 por último vai dar 1, pessoal. Então, encerrou aqui. Quer dizer que o 864, olha só, aí eu poderia até escrever como potência aqui, mas eu não vou fazer isso no momento. Isso aqui é 2. Já vamos escrever que vai simplificar os cálculos. E potência eu expliquei na aula passada, né? Já foi um conceito que a gente estudou. Então, olha só. Aqui, pessoal, peraí, deixa eu ver um negócio aqui.
isso mesmo. Ó, eu estou multiplicando 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes. Se eu estou multiplicando 2, que é o mesmo fator por ele mesmo, eu posso escrever ele através de uma potência, que é 2 elevado à quinta potência. E o 3, eu estou multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, eu posso escrever ele como 3 ao... Que ficou meio ruim. Tem alguém tentando entrar. Eu posso escrever como 3 ao cubo. Oh, meu Deus. Pronto, 3 ao cubo. Ora, agora a decomposição do 484. Como é um número par, eu posso começar a dividir por 2. Vai dar 242. Como 242 ainda é par, posso dividir por 2 novamente. Vai dar 121. Certo, pessoal? Mas 121 eu não posso dividir por 2. Então, eu vou teoricamente passar para o próximo primo, que seria o 3. Mas se eu tentar dividir 121 por 3, não vai dar certo, pessoal. Por quê? Não vai dar uma divisão inteira. Da mesma forma, o 5, o 7, o próximo primo aqui que vai dar certo para dividir é apenas o 11. 121 dividido por 11 dá 11, e eu vou repetir de novo. Afinal, o único primo que divide o 11 é o próprio 11. 11 dividido por 11, 1, certo? Fechou. Significa que o 484 já escrevemos como potência, é 2 ao quadrado, afinal estou multiplicando 2 por ele mesmo 2 vezes, e vezes 11 elevado ao quadrado, porque eu estou multiplicando esse mesmo fator por ele mesmo 2 vezes. Certo? E por último, o 625, realizando essa decomposição, galera. Bom, 625 não é par, já fica difícil eu começar dividindo ele por 2. Ele também não vai ser múltiplo de 3 pela sua estrutura, certo? Porque 6 mais 5 vai dar 11, não vai ser múltiplo de 3. Mas ele tem final 5, e todo número com final 5 é múltiplo de 5, tá, pessoal? Então, se vocês pegarem o 625 e dividir por 5, vai dar 125. Mas eu posso utilizar o 5 de novo nessa divisão. 125 dividido por 5, ora, 25. Posso utilizar o 5 novamente. 25 dividido por 5 dá 5. E vou usar de novo para encerrar a decomposição. Então, pessoal, olha só. Estou multiplicando o 5 por ele mesmo 4 vezes. Então, o 625 é 5 elevado à quarta potência. Pessoal, alguma dúvida nessas decomposições que eu fiz? Ai, sumiu. Não tem nenhuma dúvida, não? Não. Vocês viram que sumiu aqui? Agora... Ai, tô doido. Sumiu. Eu não apertei delete nem nada. Ah, enfim, vai estar gravado. Vocês têm como acessar a anotação que eu fiz. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Tirar essa... Pronto. Certo. Pessoal, e no problema 6 que eu havia deixado também de lado por um momento, fala o seguinte. Os números 484 e 625, faturados acima, são conhecidos como quadrados perfeitos. A raiz quadrada de qualquer número elevado ao quadrado é o próprio número. O que ele quer dizer?
Se você está calculando, por exemplo, a raiz quadrada do 4... Ah, tá. Na verdade, seria mais ou menos assim, ó. A raiz quadrada do 4 ao quadrado, né? A raiz quadrada do 4 ao quadrado é igual a 4, porque essa raiz quadrada e esses expoentes, eles praticamente se cancelam, né? Uma propriedade dessas raízes quadradas, tem propriedades também das raízes cúbicas, mas é isso que ele quis dizer. Então, olha só. Olha o exemplo do cálculo mental de Lili. Se 20 vezes 20 é 400, então a raiz quadrada de 400 é igual a raiz quadrada de 20 ao quadrado. Concordo, porque 400 é a mesma coisa que 20 ao quadrado, então se a raiz quadrada de 400 é 20, vai ser equivalente à raiz quadrada de 20 ao quadrado, né? São equações equivalentes. Outra forma de se calcular a raiz quadrada é seguir os passos da fatoração. Observe os exemplos abaixo para fazer os exercícios. Então, a gente vai tentar calcular essas raízes aqui, pessoal, usando o conceito de fatoração, tudo bem? Então, mas como assim, Guilherme? É só fazer na calculadora? Claro, mas às vezes você não tem a calculadora como acesso. Como é que você faria, por exemplo, a raiz quadrada de 1024? Ou seja, isso aqui é um número que eu não sei, que não vou colocar uma bolinha, senão vai parecer que é um zero. Mas a raiz quadrada de 24 é um número que eu não conheço até então, que multiplicado por esse mesmo número, isso aqui é igual a 1024. É essa pergunta que eu quero responder, certo? Bora. Vamos realizar a decomposição do 1024 para entender? 1024, vamos fazer a decomposição. Vocês vão ver como vai dar certo. Dá para dividir por 2. Se eu dividir por 2, dá 512. Se eu dividir por 2, dá 256. São pares, né? Se eu dividir por 2, vai dar 128. Se eu dividir por 2 novamente, 64. Ó, perceba que eu vou obtendo só fatores iguais a 2. 32 por 2, 16 por 2, dá 8 por 2. Vou fazer aqui no cantinho, porque não vai dar. Daria 4 por 2, daria 2. E por último, mais um 2 aqui vai dar 1. Encerra a divisão. Então, ó, o 1024, olha só. Ó, a cada grupo de 2, isso é o seguinte, ó, eu vou fazer de propósito. Então, o 1024 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes... Foram quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 2 ao quadrado. Aí você fala, Guilherme, mas por que você está fazendo isso? Porque a raiz... Aí que vem o conceito que ele escreveu. A raiz de 1024, pessoal, é a mesma coisa que calcular a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Ah, mas por que, Guilherme, que é igual? Ora, isso aqui é a decomposição desse número, eles são iguais, só escritos de formas diferentes. Por isso que eu estou dizendo que calcular a raiz disso é equivalente a calcular a raiz disso. Aí você fala, mas por que você fez isso, Guilherme? Porque a raiz tem uma propriedade que diz o seguinte, como é uma raiz quadrada, essa raiz é de índice 2. Toda vez que lá dentro da raiz tiver um número com expoente igual, você pode, ó, todos os números que estão aqui dentro têm expoente igual a 2. Você pode jogar cada um deles para fora dessa raiz. Então, esse 2 cai para fora, esse 2 também sai dela,
esse 2 sai dela. Então, praticamente, ele sai multiplicando. Então, vai ficar uma multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2. Vou virar meu mouse aqui. Pronto. Vai ficar a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2, né? 5 vezes. E essa multiplicação, pessoal, é igual a 32. Então, a raiz quadrada de 1024, ele é igual a... igual a 32. Então, 32 vezes 32, se vocês fizerem, vocês vão perceber que está exatamente 1024. Guilherme, não é mais fácil para a calculadora? Sim, mas esse conhecimento, ele é importante justamente porque nele a gente fala sobre decomposição, fala sobre as questões das raízes. Foi. Pessoal, microfone. Fala sobre a questão das raízes quadradas, né, que podem estar envolvidas. Então, uma forma de você treinar esses conhecimentos. Por exemplo, vamos fazer agora a decomposição do 162 para ver o que que dá. Observa, vamos fazer aqui no cantinho, ó. Isso aqui é A, vamos fazer a B. Vamos decompor. Ô, André, puxando a apavorada porque ele torceu a chave. Ele, ai meu Deus do céu. Vamos decompor o 162. Ora, 162 é par, então dá para dividir por 2. Se eu pegar o 162 e dividir por 2, ó, por 2, vai dar 81. O 81, pessoal, não consigo dividir por 2. O próximo aqui seria o 3. E 81 dividido por 3 vai 28. dar 30, 27. 27, eu fui 28. Ué, quase. 27. Por 3 de novo, vai dar 9. Por 3 de novo, vai dar 3. Por 3 de novo, vai dar 1. Observa, pessoal, que aqui eu posso organizar em grupos de 2, só esses dois grupos. O 2 fica sozinho. Ele não vai conseguir sair dessa raiz. Então, a raiz do a raiz, vamos lá, a raiz do 162 é igual a raiz do quê? Olha a decomposição. É igual a raiz do 2 vezes o 3 elevado ao quadrado, né? Que é esse primeiro grupo aqui, vezes o 3 elevado ao quadrado. Perceba que, ó, quem vai conseguir escapar de dentro dessa raiz? Apenas esse 3 e esse 3. Esse 2 vai ficar preso. Então, essa raiz, ela é igual ao quê? A raiz de 3 vezes 3, que foi os dois 3 que saiu de dentro da raiz, e o 2 ficou preso lá dentro. Então, raiz de 162 é igual a 3 vezes 3, 9, raiz de 2. Isso significa que se vocês forem na calculadora e calcular raiz quadrada de 162, vai dar um número. Agora, se vocês pegarem o inteiro 9 e multiplicar pelo resultado da raiz de 2, vai dar o mesmo valor, pessoal. São números idênticos, ok? São números equivalentes. Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou claro? Não. Olha só, eu vou propor um desafio para vocês. Alguns alunos ainda não entregaram a atividade dessa semana, né? Quer dizer, da primeira semana ainda. Pessoal, esse item C, o item C, o item D e o item E, eu quero que vocês aí que estão aqui na live comigo façam, tá bom? Um rascunho deles, dessa decomposição, dessas raízes, e manda para mim até amanhã. Pode ser, pessoal?
Quem já fez, já me entregou, tá ok. Mas ainda quem não me enviou a atividade essa semana, eu quero que vocês tentem fazer essa decomposição, justamente para treinar. E me envie até amanhã no particular, tá? Se vocês... alguém quer que eu retome alguma explicação, quem não entender, depois pode me chamar no particular que eu explico de novo. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, querem falar alguma coisa? Não, não. Então, ó, galera, item C, item D e item E, eu quero que vocês façam essa decomposição igual eu estou fazendo, né? Faz essa equivalência de raízes, ó, raiz quadrada disso é igual a raiz quadrada, aí coloca a decomposição do número aqui dentro, e toda vez que um número tiver expoente igual ao índice, né? Aqui é raiz cúbica, por exemplo. Em vez de agrupar de 2 em 2, vocês vão agrupar de 3 em 3. Porque raiz cúbica, você quer um número que multiplicado por ele, e por ele de novo, dá aquele que está dentro da raiz. Essa é a definição de raiz cúbica, né? Raiz quadrada é um número que multiplicado por ele mesmo, dá o resultado que está dentro da raiz. Vocês precisam ter noção dessa questão de índice. Pessoal, até aqui, vocês querem que eu retome alguma coisa? Posso encerrar? Fica essa atividade para Pode vocês encerrar. pegarem, tá bom? Tá bom, pessoal? Tá. Combinado, então. Galera, obrigado pela presença, tá? Estou à disposição de todos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem entrar em contato. Um abraço, viu? Obrigado. Obrigado, Bianca. Com Deus. Até amanhã, então. Espero o contato de vocês, tá bom? Tá bom. Falou, até amanhã. Tchau, professor.